Shalom para todos. O que eu ia fazer hoje é que eu ia falar sobre alguns versículos, então, aproximadamente 60 versículos que eu tenho aqui. Então, se eu vou ler devagarzinho, eu acho que podemos terminar a aula. O que eu gostaria de dizer, algumas coisas sobre sucesso. E como eu tenho falado com vocês várias vezes, especialmente os alunos, todo mundo aqui, Deus quer que todo mundo vai ser sucesso. E se tiver qualquer dúvida sobre isto, então simplesmente temos de ler a Bíblia. E vamos ver vez depois vez, onde Deus declara que Ele vai abençoar toda obra de nossas mãos. Ele vai nos abençoar por onde nós vamos andar. Nós vamos ter tudo o que precisamos e realmente Deus não está preocupado sobre o que nós estamos fazendo enquanto estamos fazendo para Ele. E nós temos de ter isso firme em nossa mente. Então, eu não sei exatamente o que nós devemos fazer primeiro. Isso. Vamos abrir para Deuteronômio primeiro. Deuteronômio, capítulo 8. Uma das trechos, e realmente eu tenho, achei que seria bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trechos que falam mais ou menos a mesma coisa. Gostaria rapidamente que nós virar para Deuteronômio 28 também. Então, nós temos lido isto várias vezes, mas também é bem claro. E, mais uma vez, fala a mesma coisa em palavras diferentes, mas eu acho que é bom para ler. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Não, realmente isso não tem outro lugar. Você mora na cidade ou você não mora na cidade. Hein? Então, não tem outro lugar. Mas isso Deus está falando. Versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que te levantassem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, não sei quanto nós devemos ler. Vamos ler pouco mais. O Senhor determinará a bênção que esteja nos teus celeiros e tudo o que coloques à mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo e na terra que o Senhor, sobre juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor abrirá o seu bom tesouro no céu para dar chuva na tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes
porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Mas, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Realmente nós temos, esta declaração é tão total. Por onde que você vai, toda obra das suas mãos, o que está fazendo, todo sentido. Né? E naturalmente tem muito mais. Vamos olhar para mais um que eu acho, para mim, que é muito gostoso. Primeiro Salmo. Se eu posso achar Salmos na minha Bíblia. Ok. Salmo, capítulo 1. Vamos ler. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. Então, o que nós temos aqui? Deus, e naturalmente como eu falei, eu tenho mais 11 versículos ainda para que disse a mesma coisa, né? Não nas mesmas palavras, mas Deus prometendo, Deus prometendo, Deus prometendo, Deus prometendo. Por que nós não temos estas coisas? Hein? E naturalmente, eu quero dizer isto. Eu gostei demais de ouvir que realmente Deus está curando. E certamente eu creio que Deus cura. Mas você pode notar que realmente, mesmo para as pessoas, é uma coisa que realmente quase chegou por cima deles. E nós devemos pensar, quando nós lemos a Bíblia, isto vai acontecer. Nem tem dúvida, isto vai acontecer. Deus vai nos dar o que nós precisamos. Deus vai nos curar. Deus vai pagar ou providenciar pelo menos dinheiro para o que nós necessitamos. Isto não deve ser uma coisa tão espetacular. Não, realmente, nunca vamos desprezar a mão de Deus. Mas realmente em nossa mente não é uma coisa tão espetacular. Não estou criticando ninguém em falar isso, hein? Mas simplesmente que nós precisamos ver que Deus está querendo nos abençoar. Então, Deus não é que realmente nós temos mais ou menos em atitude de oração pegar o braço de Deus e vai virando, esperando que realmente nós podemos aplicar tanta pressão sobre Ele que Ele vai dar a benção para nós, dar algumas moedas para nós. Deus quer. Eu posso dizer isto para todo mundo aqui. Deus quer nos abençoar muito mais do que nós queremos ser abençoados. Então, a única razão que nós temos problemas físicos, a única razão que nós temos problemas financeiros, a única razão que realmente nós temos qualquer tipo de problema, é porque nós não confiamos em Deus. Não, deixe-me falar, problemas vão aparecer, mas não são problemas. Né? Que nós podemos confiar em Deus. Né? Isso é a coisa. Então, quando nós estamos falando hoje de manhã, primeiramente, eu esqueci que, primeiramente, quando eu cheguei, eles estavam mostrando um filme. Este filme é famoso, né? É sobre um homem que realmente tinha de fazer uma decisão entre seu filho e um trem. E o que é, ele foi responsável para baixar a ponte em cima de um rio. Então, quando ele ouviu o trem chegando, e quando ele olha, seu filho está lá embaixo brincando onde realmente não deve brincar.
E se ele vai baixar a ponte, o filho vai morrer. E se ele não vai morrer, fechar a ponte, então o trem vai no rio. E muita gente vai morrer. Então, eu sentei pensando sobre isso e eu esqueci exatamente quem falou. Mas eu lembrei a história na Bíblia, e não é uma história qualquer, é Jesus no último dia da sua vida aqui na terra, quando ele estava dizendo para os discípulos, vai orar comigo. Né? Mas ninguém orava. E naturalmente ninguém entendeu a situação, que realmente Jesus está pensando, amanhã eu vou morrer. Né? Então, ele foi orar. E nós temos de lembrar, Jesus foi 100% homem, 100% Deus também, mas 100% homem. Mas ele tinha, por enquanto, deixar de usar o poder como Deus. Então ele estava lá. E como eu, como você, como qualquer pessoa aqui, ele não quis morrer. Então ele disse, Senhor, se tudo é possível para ti, se for possível, deixe esta coisa passar de mim. Mas não a minha vontade, mas a tua vontade. Então aquela última coisa é a coisa mais importante que nós podemos ver. Que nós estamos submetendo para a vontade de Deus. Nós temos direito de sentir qualquer coisa. Se nós temos de fazer um sacrifício para obedecer todos os mandamentos, como está escrito aqui. Então, talvez nós achamos que vai ser difícil. Então, eu tenho de sacrificar. Talvez eu vou perder muita coisa. Mas, Senhor, não minha vontade, mas tua vontade. Então, exatamente a atitude que nós temos de ter. E este homem viu esta coisa, então ele fechou a alavanca e o ponte desceu. E esta história não é totalmente só uma história, que realmente não foi exatamente assim, mas o filho morreu. Então, ele tinha de fazer decisão para o filho morrer ou não morrer. Ok, vamos voltar. Nós vemos Jesus na terra orando. E podemos ver o Pai no céu. Não, eu não sei o que vocês pensam. Mas eu acho que Deus sente também, igual nós. Que nós somos feitos na imagem e semelhança de Deus. E alguns de nós que são mais emocionantes, eu acho que é mais na imagem de Deus. Tá? Então, amém, aleluia. Então, o que acontece então? Deus está lá. Então, Jesus está pedindo, mas ele claramente está pronto de submeter para a vontade do Pai. Mas o Pai tem toda a autoridade, todo o poder. Então ele já falou, Jesus falou, eu sei que o Senhor é todo poderoso, tudo é possível. Mas não a minha vontade, mas a tua vontade. Então o Pai está ouvindo isso. E sabe o que eu acho? Eu acho que, como eu não gostaria de ver meu filho morrer, como nenhum de nós gostaria de ver um parente morrer, esposa, ou mãe, ou pai, ou filhos. Né? Então, Deus é a mesma coisa. E sabe que Deus sabia plenamente o que ia acontecer. Deus sabia que realmente eles vão tratar Jesus na pior situação possível. Mas para você e eu, ele fez a decisão. E eu não sei nem se isso é possível. Mas se for possível, eu acho que Deus tinha de virar as costas. Eu ia aguentar ver o que estava acontecendo. Vendo seu filho maltratado, muito maltratado, batido, cuspido, gente brincando com ele como fosse qualquer pessoa. Então, e
Logo, ele está colocado na cruz. Então, o que é? Para mim, isso agora chega o pináculo da coisa. E ele está morrendo e pessoas estão dizendo, se tu és um filho de Deus, desce e nós vamos crescer, nós vamos crer. Jesus só precisava fazer decisão e ele podia descer. Ele ficou na cruz voluntariamente. Mas uma coisa que Jesus não sabia. Então ele falou, porque para a primeira vez em toda a eternidade, ele perdeu a presença do seu Pai. Nunca aconteceu antes e aparentemente nunca vai acontecer mais. Mas por algum tempo, eu não sei, mas quando ele estava recebendo o pecado do mundo, seu pecado e meu pecado, então Deus retirou a sua presença. E Jesus notou, não, esta é uma coisa nunca aconteceu em toda a eternidade. Meu Deus, por que me abandonaste? Por quê? Jesus não entendeu. Deus tinha de virar as costas. Então, sacrificar seu filho para nós. E o que ele está pedindo de nós? E nós vamos obedecer. Não sabe o que é? Jesus sabia desde o princípio. A cruz está chegando. A única coisa que ele não sabia, que Deus ia retirar a presença. A única coisa que ele não sabia. Mas ele sabia que isso ia acontecer. Mas sabe o que é? Deus está só pedindo que nós vamos obedecer. Nós vamos deixar nosso egoísmo. Nós vamos deixar de viver para sentir bem. Para fazer o que o Deus do universo está querendo que nós vamos fazer. É demais? Eu acho que não é demais. Eu acho que o que Carlos Stude falou exatamente é verdade. Se Jesus Cristo fosse Deus e morreu por mim, não há sacrifício demasiado difícil para me fazer por ele. Então, isto eu acho que nós temos de decidir. Então, o que é que eu vou fazer? E sabe o que é? Eu não posso prometer a ninguém que sua vida não vai ter tristeza. De fato, muito pelo contrário, se você vai andar com Deus, você vai ter tristeza. Você vai fazer decisões que realmente machucam a si mesmo e talvez os outros em redor de você. Mas você vai fazer o que Deus quer. Não, essas decisões na hora parecem doloroso, mas temos de fazer para Deus, porque Deus tem uma coisa mais importante do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. E a coisa é, se nós fazemos estas decisões, se atentamente ouvires a voz do Senhor, tomando cuidado para obedecer tudo que Ele tem falado, Ele vai fazer tudo para nós. Mas, se nós não fazemos, Deus não vai fazer, porque Ele sabe que não pode confiar em nós. Ele sabe que realmente não tem razão nenhuma para fazer alguma coisa que nós não somos de confiança. Então, Ele vai fazer alguma coisa, você vai estragar alguma coisa. Mas para aquele que tem coragem de aceitar a mão de Deus na sua vida, e para ver que Deus pode fazer, Deus vai trabalhar. E esta pessoa é invencível. Esta pessoa vai ser sucesso em tudo que ele faz. Porque eu estou dizendo? Não, porque Deus está dizendo. Mais uma vez,
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E termina assim: e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Bem-sucedido. Amados, é isso que Deus quer fazer. E sabe o que é? Ele quer fazer comigo. Ele quer fazer contigo. Mas é uma coisa que nós temos de fazer e tem de fazer diariamente. Então, realmente, não é que eu vou morrer diariamente, que eu já fiz a decisão, mas eu tenho de obedecer todo dia. Eu tenho de ouvir atentamente. Então, minha hora devocional. Então, esta hora, então, e não pode ser limitado para 1 hora também. Mas este tempo com Deus, não momentos com Deus, horas com Deus. Este tempo tem de ser uma coisa mais importante em nossa vida. Não tem nada, eu quero dizer de novo, não tem nada tão importante como este tempo. E esta é a parte que Deus disse: se atentamente ouvires a minha voz. Então, nós devemos ouvir a voz de Deus. Como nós vamos ouvir se nós nunca lemos a Bíblia? Você diz, Deus pode falar comigo com voz audível. Ele pode. Mas a coisa que Deus tem escolhido usar é a palavra de Deus. E por várias razões. Que se eu vou aqui, eu vou comprar, vamos supor, terreno, casa, então, e negócio. Então, nós vamos falar, o homem disse, olha, negócio, eu quero tanto dinheiro e você vai me pagar antes do dia 21 do mês, então, tal. Mas nós sabemos que ninguém vai ficar com isso. Nós queremos um documento que nós podemos ver depois. Então, Deus tem nos dado um documento falando exatamente o que Ele vai fazer. O testamento de Cristo. Então, nós podemos saber exatamente o que Ele deve fazer e exatamente as condições do contrato. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer tudo que Ele tem falado. Então, Deus fala o que Ele vai fazer. Mas aquela primeira parte é importante, porque a segunda parte, tudo que Ele tem falado conosco, Ele não vai fazer se nós não estamos obedecendo nossa parte do contrato. Como falamos com aquele homem. É para me dar tal dinheiro antes de dia 21. Eu não dou. Então, naturalmente, eu não vou receber terreno, eu não vou receber negócio, eu não vou receber a casa, porque eu não cumpri meu lado do documento. Então, mesma coisa com Deus. Então, ele disse, primeira parte, atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer tudo que Ele tem mandado. Então, eu vou fazer isto. Então, nós podemos ficar tranquilos. Deus faz o resto. Então, em todas as coisas que Ele tem falado. Então, aqui, mais uma vez, disse, isso é Salmo 1. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então fala o que acontece. Então, nós temos de fazer nossa parte. Eu tenho de fazer meu parte de contrato, Deus vai fazer seu parte de contrato. Todo mundo pode ser sucesso. Todo mundo pode ser sucesso. Nós somos o total de nossas decisões morais. E todo mundo aqui está vivendo exatamente na bênção que você tem escolhido. Porque se você está obedecendo como disse a palavra de Deus, então você está recebendo como disse a palavra de Deus. Se você não está vivendo como disse a palavra de Deus,
você não está recebendo o que disse a palavra de Deus. Então, quem é responsável? Nós. Porque Deus não vai falhar. Quem falha somos nós. Então, e isto eu acho, se você obedece e não vai receber, você faz exatamente o que a Bíblia diz e não vai receber, você tem toda a razão. Quando chega perante Deus, no último dia, disse: Senhor, você não foi justo comigo. Porque Ele falou. Não duvido que vai ter gente fazendo isso. Né? Porque Deus sempre faz o que Ele falou. Então, fé não é grande coisa. Fé é simplesmente claro que Deus vai fazer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tua presença aqui hoje. Muito obrigado por causa das coisas que tem falado conosco hoje. Então, Senhor, nós queremos atentamente ouvir a voz do Senhor. Nós queremos, com muito cuidado, obedecer tudo que nós temos ouvido, para receber tudo que nós temos ouvido. Em nome de Jesus. Amém. Shalom para todos.